bienvenido a nuestra clase de español. Hoy vamos a hablar sobre los tres contenidos: género de los sustantivos, árbol genealógica, la familia, y los heterogenéricos. Antes, algumas informações. Meus amores, não esqueçam para vocês fazerem os módulos, onde eles contêm o conteúdo vigente do vídeo que eu estou passando para vocês agora. Também não esqueçam de resolver as atividades de casa do livro didático que vocês estão utilizando. Ou seja, o seu livro, onde você já conhece, é esse aqui. O conteúdo sempre será seguido por esse livro. E todas as aulas eu estou acrescentando, eu estou añadindo algumas cositas mais a ustedes. Donde todo módulo eu estou colocando 5 falsocognatas, para que você possa começar a adquirir vocabulário, ter uma noção melhor e maior sobre isso aí. Então aqui, vamos lá no nosso conteúdo de hoje. Los géneros de los sustantivos são divididos em masculino e feminino. Ou seja, quando é que eu vou utilizar o gênero masculino? Quando eu vou utilizar o gênero feminino? Gênero significa o quê? Os artigos. El, que é o gênero masculino, artículo definido ou determinante masculino singular. La, artículo definido ou determinante feminino singular. Estes artigos eles vão determinar a situação do gênero, se é masculino ou se é feminino. Então eu tenho, geralmente nós conhecemos que terminado em O é o gênero masculino e terminado em A é o gênero feminino. Mas tem algumas situações diferenciadas, como por exemplo, niño, jefe, senhor, professor, actor, catalã, clima. Todos esses são palavras, são substantivos masculinos. E os substantivos femininos? Eu tenho niña, jefa, leona, senhora, catalana, juventude, libertad, vejez. Então aqui eu tenho situações do masculino e do feminino que você percebe que não necessariamente seja terminação somente em O ou terminação somente em A. No seu livro didático você vai encontrar uma relação onde tem essa sequência e eu estou colocando algumas coisas a mais para vocês. No seu módulo você irá encontrar também algumas situações onde você vai utilizar e você vai estar vendo o artículo el com o masculino e o artículo la com o feminino. Com isso nós temos los heterogenéricos. Vem no grupo de palavras dividido em 4 classes. Qual é o grupo principal? Divergências léxicas, ou seja, divergências léxicas. São divididos em 4 grupos de palavras: heterográficos, heterotônicos, heterogenéricos e heterossemânticos. Vamos aqui falar de um por um. Vamos aqui, primeiro, heterográfico. Hetero significa diferente, gráfico, da grafia. A escrita diferenciada. Exemplo, casa com S e casa com Z em espanhol. Caderno e quaderno. Heterotônico. É a tonicidade que vai mudar. Por exemplo, polícia em português, policia em espanhol. Oxigênio em português, oxígeno em espanhol. Temos os falsos cognatos. Eu estou añadiendo a usted 5 falsos cognatas, que eu também chamo de heterossemântico, ou falso amigo. Por exemplo, desse módulo agora, eu colocando 5. Despacho, gabinete. Distinto, diferente. Embaraçada, grávida. Flaco, magro. Jubilação, aposentadoria. Toda a aula, cada módulo eu estarei colocando a vocês 5 falsognatas para que você possa ter uma noção. É muito utilizado principalmente nas provas do Enem, da UES, em qualquer universidade que você for utilizar particular e também as nossas provas do colégio. É mediante em relação à situação das provas da parte de compreensão textual e la gramática. Ou seja, sobre a compreensão textual, eu recomendo que você faça, que você leia de acordo com o que esteja escrito lá, para que você possa começar a contextualizar as palavras que você não conheça no texto. Os textos são vigentes, serão textos propícios à série que você está ministrando, que você está
atualmente nela, que é o primeiro ano. Em seguida vamos à parte gramatical, que também é utilizada na parte das provas, tanto provas parciais como provas bimestrais. Sobre os heterogenéricos. Heterogenéricos, que tem a explicação bem direitinho no seu módulo, no seu livro didático também tem essa explicação aí, e eu vou acrescentar algumas coisinhas mais. Heterogenéricos são palavras que têm na escrita distinta, que é distinta, diferente, e nele gênero, entre ele português e ele espanhol. Ou seja, você vai ter o quê? Se a palavra é masculina no português, ela é feminina no espanhol, ou vice-versa, mas isso não são todas as palavras, são algumas palavras. Para facilitar vocês, é um bizu que a gente utiliza bastante isso aí em relação à parte das provas de vestibular, principalmente aquela situação onde você vai começar a ver terminações, onde terminação ARE, AJE, eu vou utilizar o artículo ele. Se terminar em ARE, você utiliza o artigo ele. Exemplo, ele biarre, ele pararre, ele folharre, ele lenguarre. A palavra terminou em umbre, você vai utilizar o artigo feminino lá. Exemplo, la legumbre, la costumbre, la cumbre. O que é cumbre, professor? É o topo, o ápice. Mas tem situações de palavras onde nós não vamos ter essa terminação para você começar a entender que é um heterogenérico. Mas, professor, e como é que eu vou saber que é heterogenérico e que não é? Nós temos que ter uma noção das palavras que realmente elas mudam no gênero delas. Como, por exemplo, o sangue em português é masculino, eu digo o quê? La sangre. O nariz, la nariz. O sal, la sal. O sorriso, la sonrisa. O riso, larissa. Mas tem palavras também que é diferenciado, como por exemplo, a árvore, el árbol. A cor, el color. A arte, el arte. Então você começa a perceber uma situação, uma sequência de palavras que são heterogenéricas, para que você possa estar utilizando isso aí. Na prova, no seu módulo, eu coloquei uma questão modificada mais da Universidade Estadual do Ceará, para que você possa identificar uma palavra que seja heterogenérica. Falaremos também agora sobre árvore genealógica, uma parte simples, comum. Todos nós temos uma árvore genealógica, a nossa família. Hoje eu tenho padre, pai, madre, mãe, hijo, filho, hija, filha, hermano, irmão, hermana, irmã, primo e prima tem a mesma pronúncia, como também a mesma escrita. Aí vem tio e tia, a escrita é a mesma, porém eu digo tio e digo tia. O avô eu chamo de quê? Abuelo. Avó, abuela. O bisavô, bisabuelo. E a bisavó, bisabuela. Eu tenho nieto, que é o neto. Nieta, que é a neta. Yerno, que é o genro. Nuera, que é a nora. Suegra, que é a sogra. E cunhado e cunhada. Essa é a parte da família a qual nós temos uma situação que nós conhecemos, todos nós temos nossa família e temos parentescos. Ou seja, são partes onde nós estaremos sempre utilizando, adquirindo vocabulário para que nós possamos estar realmente tendo um conhecimento, uma aptidão, uma certeza do que nós estejamos falando. Então aqui nesse vídeo de hoje, são 3 situações para vocês. Gênero de substantivos, ele é dividido em masculino e feminino, foi o primeiro que eu comecei a falar. Aí existem alguns casos para vocês, terminação do masculino como terminação do feminino. Los heterogenéricos e árvore genealógica. E eu añadi a usted 5 falsos cognatas. Todo mundo vai ter essa situação desses 5 falsos cognatas, para que você possa ter uma situação de comodidade e conhecimento para isso. Beleza? Não esqueçam de fazer as questões do módulo. Toda semana eu estarei no Plantão Tira Dúvidas. Caso você tenha alguma dúvida em relação ao vídeo, em relação às questões, pode entrar e falar, eu tirarei as dúvidas quando você quiser. Veja esse vídeo quantas vezes seja necessário, seja preciso, para que você possa realmente entender. Nesse momento nós estamos assim, devido a essa pandemia mundial, todos nós estamos
em aulas que não sejam presenciais, porém nós estamos trabalhando, fazendo com que nós possamos continuar o nosso conteúdo sempre, e não deixando vocês soltos ou deixando vocês de maneira isoladas. Então o que acontece? Se preparem, se organizem, primeiramente de tudo, fiquem em casa, para que quando voltarmos às aulas presenciais, todos estejamos saudáveis, bons, vivos e aptos a fazer a continuar o nosso ano. Nós começamos, porém, devido à situação dessa pandemia, todos os colégios, as aulas de todas as escolas particulares e públicas, elas pararam. Então, quando tudo isso passar, nós vamos realmente começar a ter uma situação bem mais vigente sobre isso. Meus queridos, muito obrigado, muitas gracias, muchas gracias. Foi um prazer estar com vocês. Besitos, hasta luego.